Olá, queridos amigos prevencionistas, técnicos de segurança, né? E, por que não dizer, todos os técnicos, né? Vocês que estão assistindo a gente aí pela primeira vez, está nos visitando até, né? Nosso canal. O canal Doutor da Segurança é um canal voltado que a gente traz dicas de segurança, dicas de trabalho, vivência, na verdade, né? Sou o Luciano Seixas, sou técnico de segurança do trabalho e de vez em quando a gente está trazendo aqui dicas de segurança, como funcionam os nossos trabalhos, o nosso dia a dia, tá certo? E hoje a gente está com um assunto aqui que, assim, está matando a cabeça de muita gente, né? A gente está ainda tentando entender, estamos voando sobre o que significa PGR e o GRO, né? E o nosso intuito hoje é trazer um vídeo diferente. Eu vou estar trazendo aqui alguns slides, né? Não sou muito de trabalhar com slides nessa questão aqui do nosso canal, porque eu gosto de falar olho no olho, mas hoje, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar um pouco no slide para a gente entender o que significa PGR e GRO. Beleza, galera? Então, assim, esse vídeo foi feito para você que ainda está matando a cabeça, tentando entender sobre o PGR e o GRO, principalmente a galerinha que está saindo do curso agora, né? E vai dar de cara com esse programa. E no final você vai entender que é mais simples do que você imagina, certo? Porque eu não sei 100%, mas vou passar aqui o básico do que a gente aprendeu, né? Para tentar te explicar o que significa PGR e GRO. Bom, em sua atualização em 2020, a NR1 ela incorporou o GRO com o objetivo de sistematizar todo o processo de gerenciamento de risco das empresas. Então, abrangendo também a identificação de perigos e avaliação dos riscos, certo? Controle de risco, análise de acidente, doença relacionada ao trabalho, enfim, preparação também para emergência. Então, além disso, do GRO, ela também inseriu PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, fica claro que o GRO significa gerenciamento de riscos ocupacionais, ele está limitado tão somente aos perigos de saúde e segurança no ambiente de trabalho, e esses riscos já são bastante conhecidos, né? São os riscos clássicos que a gente diz, né? Que são os riscos ambientais, risco físico, biológico, químicos, acidentes e ergonômicos, beleza? Então, o que é que significa GRO? A gente acabou de explicar para você aí. GRO, gerenciamento de riscos ocupacionais, e o PGR. O PGR é um programa de gerenciamento de risco. Eles dois surgiram com a aprovação da nova redação da norma regulamentadora NR1, como a gente falou, né? Foi publicada na portaria 6.730, de 9 de março de 2020, no Diário Oficial da União, o que significa que já foi publicado, já está valendo, mas para entrar em vigor no lugar do PPRA, a gente vai ver aqui daqui para frente como é que vai funcionar e qual a data prevista, beleza? Então, o que significa PGR? Já sabemos que o PGR significa Programa de Gerenciamento de Risco, né? Disposto aonde? Na norma regulamentadora NR1, que é a norma de Disposição de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Essa norma a gente sabe que foi atualizada, né? Então, o PGR é um programa administrativo de gerenciamento dos riscos ocupacionais no âmbito da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, ok? PGR ou PCMSO? O que fazer primeiro, né? Então, a sigla PCMSO, todos nós sabemos de cor e salteado, que significa Programa de Controle de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e está disposto na norma regulamentadora NR7, né? Então, vamos lá? Vamos ver aqui, então? Bom, deixa eu só trabalhar aqui esse slide, pronto. Bom, conforme o subitem 7.3.1, o PCMSO, ele é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativa da organização no campo da saúde de seus empregados, devendo estar harmonizado com disposto nas demais NRs, como nós todos sabemos, né? Então, assim, diferente do que ocorreu no PGR, a responsabilidade para elaboração e acompanhamento do PCMSO é exclusivamente do profissional médico, né? Exceto quando existe no SESMIT do médico na empresa. Eu já fui técnico de segurança de empresas pequenas, a gente não tinha um SESMIT na nossa empresa, e o que é que a gente fazia para atualizar o PCMSO? A gente ia no médico, né? A gente procurava um médico, ele fazia
atualização, assinava e a gente trazia para a nossa empresa. Agora, tem empresas que têm o SESB, tem o médico do trabalho, então ele mesmo pode elaborar, ele mesmo pode atualizar, beleza? Voltando aqui para a nossa aula, o PGR ele substituirá o PPRA? Sim, né? Já botei aqui que sim, né? Para quem tem dúvida, então, ele vai substituir o PPRA, tá certo? Vamos voltar agora para o início, tá certo? Eu até escrevi aqui. No dia 12 de março de 2020, a Secretaria Especial de Previdência do Ministério do Trabalho, que é o DOU, né? Eles escreveram na portaria número 6.735, de 10 de março de 2020, que já aprovou, né? A nova redação, atualização, né? Para a norma regulamentadora NR9, avaliação e controle das exposições ocupacionais e agentes físicos, químicos e biológicos, certo? Então, o que acontece? O PGR substituirá o PPRA? Sim, né? Para quem tem dúvida, a resposta vai ser sim. Então, porém, surge outra pergunta. Quando o PGR ele vai substituir o PPRA? Quando? Né? Eis a questão. Aí a gente volta para cá, cara. A portaria, daqui na portaria 6.730, de 9 de março, dispõe que a obrigatoriedade do PGR entrará em vigor a partir de um ano após a data de publicação. Então, como foi publicado, ele já entrou em vigor agora em março, né? Então, dessa forma, a partir do dia 1º de agosto de 2021, o PPRA ele não terá mais validade, devendo ser substituído pelo PGR. Então, fica claro aqui, tá certo, que a partir do dia 1º de agosto, seu PPRA ele não tem mais validade. Por quê? Porque ele vai dar lugar agora a quem? Ao PGR, né? O PGR ele vai substituir. Mas por enquanto eu posso trabalhar o meu PPRA, posso atualizar tranquilo, agora sabendo que no 1º de agosto ele não terá mais validade, ele vai ser substituído justamente aqui pelo PGR. É bom você saber disso já desde já, né? Até a gente está sempre alertando aí a nossa galerinha aí, o pessoal está vindo até no nosso privado, né? Perguntando, mas e aí, quando é que ele vai deixar de existir? Então fica claro que vai ser a partir do 1º de agosto desse ano, né? 2021, beleza? Ainda sobre o PGR substituindo o PPRA, a gente viu aqui, né, que no dia 12 de março de 2020, a Secretaria do DOU, né, ela aprovou a nova redação, a gente viu isso aqui, né, agora há pouco. Deixa eu ver aqui. Então, quando entra em vigor o PGR, tá aqui, ó. No dia 12 de março de 2020, foi publicado no diário, né, que aprovou a nova redação da norma regulamentadora, então, disposições gerais dos riscos ocupacionais, significa que a nova redação da NR1 estabelece que a organização ela deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de risco, que é o GRO, né, em suas atividades, que, por sua vez, deve constituir o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, por unidade operacional, setor ou atividade. Então, as empresas elas já estão atentas, eu acredito, eu creio, né? Tá certo que o PGR ele já entra em ação, já está em ação, na verdade, né? Só que ele vai substituir o PPRA a partir do dia 1º de agosto de 2021. Então, quem a sua empresa deve procurar para elaborar o PPRA, né? A norma ela não diz claramente, tá certo? Quem deve elaborar o PGR, né? Mas a gente sabe que quem tem o seu SESMIT, né? Tem os engenheiros, tem os técnicos, né? Então, por fim, todos podem, tá certo? Desde que conforme o subitem aqui, ó, 1.5.7 da nova redação, ele diz o seguinte: os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, que é a empresa, né? Respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras datadas e assinadas. Então, assim, dessa forma, a gente observa-se que a nova redação da NR1, ela não especifica quais os profissionais responsáveis pela elaboração, né? Ela não diz, tem que ser um engenheiro, tem que ser fulano, não. Ela não especifica, o que significa que qualquer pessoa ela pode elaborar, não é isso? Então, assim, em virtude disso, o PGR ele deve ser elaborado pelo SESMIT, né? Da organização da empresa, né? Pode ser também consultorias,
cara pode levar para uma consultoria, né? Tecnólogo, enfim. Então, por fim, os principais profissionais envolvidos na elaboração do PGR serão técnicos de segurança, tecnólogos também, né? Engenheiros de segurança do trabalho, entre outros. Ou seja, acredito que ela não especifica aqui quem pode elaborar. Então, assim, eu, particularmente numa empresa, eu vou elaborar normalmente o PGR, certo? Sem problemas nenhum. E o seu SESMIT também, com certeza, beleza? Eu vou só avançar aqui para o vídeo não ficar extenso, né? Então, qual a validade do PGR? Isso aqui também é muito importante, isso é muito bacana, galera. Então, assim, essas coisas aqui eu escrevi para dar um norte, para a gente entender melhor. Talvez não seja um dos melhores vídeos, certo? Mas é o básico daquilo que eu aprendi e eu quero transmitir para você o básico do básico. Eu não vou dizer que isso aqui é 100%, né? Porque a gente está todo mundo ainda engatinhando, né? Mas o básico a gente já sabe, tá certo? Então, qual a validade do PGR? Diferente do PPRA, que era revisado anualmente, né? Todo ano a gente tinha que revisar, de acordo com mudanças no risco na sua empresa, né? A gente tinha que mudar. Se não houvesse mudança no risco, a gente continuava da mesma forma a atuar, só que tinha que atualizar, né? O engenheiro, no meu caso, né? O engenheiro de segurança assinava, o pessoal do SESMIT, né? Então, assim, o PGR ele não possui um prazo de validade, certo? Pois consiste em um programa contínuo, dinâmico e que deve ser mantido sempre o que é atualizado. Não necessariamente a organização elaborá-lo novamente cada um, 2 ou 3 anos sucessivamente. Vamos entender isso aqui, certo? Eu vou já te explicar bem melhor isso aí. Precisa de atualização? Precisa sim, certo? O PGR precisa de atualização. Para empresas, eu não vou entregar o ouro, vou já falar para vocês, tá certo? Porque é muito interessante isso aqui. Primeiramente, é importante destacar que o PGR ele deve conter no mínimo os seguintes documentos. Esses documentos aqui são do PGR. Você vai precisar ter um inventário de riscos, tá certo? E um plano de ação. Isso para o PGR, tá certo? Então, os dados resultantes da identificação dos perigos, das avaliações de riscos ocupacionais, ele constitui um inventário de risco, tá certo? Vamos repetir? De acordo com os dados da identificação que você identificou dos perigos e avaliações dos riscos que você identificou na empresa, ele vai ser constituído por um inventário de risco. E os dados oriundos desse inventário que você criou, né, de risco, né, ele consiste como a principal base para a elaboração de quê? Do plano de ação, tá certo? Aí você vai montar o inventário e o plano de ação. Esses dois documentos é que vão estar caminhando junto com PGR, beleza, pessoal? Com PGR, certo? E o que é o plano de ação do PGR? Galera, plano de ação, ele trata-se de um documento integrante do PGR que deve conter as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas na empresa. Beleza? Então, de acordo com o subitem da NR1, a gente viu o quê? O que é que ela diz? Olha só. Para medidas de prevenção, deve ser definido o cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Quais são esses resultados, né? São os riscos, né, que você vai encontrar. Vale ressaltar que a implementação das medidas de prevenção e os respectivos ajustes devem ser registrados, entendeu? Ele vai ser registrado no plano de ação, né? Então, qual a diferença entre o PPRA e o PGR? São perguntas simples que a gente trouxe aqui para fazer com que você entenda melhor, né? Então, apesar de algumas etapas do PGR serem similares, algumas coisas parecerem com o PPRA, né? Conforme se observa isso aqui na nossa figura, existem algumas diferenças. Ou seja, algumas coisas são parecidas, mas tem diferença. Na nova NR9, ela vai conter os seguintes aqui, ó. Esses três probleminhas aqui, ó. Primeiro, a identificação da exposição, né? O cara lá exposto ao risco, né? A avaliação das exposições e as medidas de prevenção e controle. Esses três rapazinhos aqui estão na NR9, certo? No PPRA, o que a gente tinha? A gente tinha a antecipação, né? A gente tinha o reconhecimento, né? O reconhecimento do risco.
avaliação dos riscos, avaliação das exposições, estabelecimentos de medidas, implantação e monitoramento e o registro de dados. A gente tinha isso aqui no PPRA. Aliás, a gente ainda tem, né? Porque não, a gente ainda está usando o PPRA, beleza? Aí, cara, o GRO. O que é que o GRO eu vou ter dentro do GRO? Eu vou ter, que eu vou já falar sobre isso aqui, eu vou ter a identificação de perigos, certo? Tá aqui, ó, a identificação do perigo, que o cara vai estar exposto, a avaliação do risco e o controle de risco, né? Enquanto que o PGR, que a gente acabou de falar aqui, a gente vai estar com esses dois documentozinhos aqui, que é o inventário de risco, mais o quê? O plano de ação, tá certo? Então tá aqui, ó, todos esses documentos. Então, só para recapitular, o GRO ele vai trabalhar com a identificação de perigos, com avaliação de risco, com controle de risco, tá certo? Enquanto que o PGR ele vai trabalhar com inventário, a gente vai criar um inventário, né? E plano de ação. Beleza? Tá claro aí, galera? Acredito que sim, né? A gente está acostumado a fazer live, aí por isso que a gente fica fazendo essas perguntas. Qual a diferença entre o PPRA e o PGR, né? Olha só. Podemos perceber que o PPRA ele considera somente os riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, beleza? Enquanto que o PGR ele considera também os riscos ergonômicos e de acidentes mecânicos. Aí a gente tem aquela mesma figurazinha aqui, ó, que a gente pode entender aqui, né? Olha só aqui, ó. Mesma figura, tá certo? A gente está só vendo a diferença de um para o outro. O que é o plano de ação do PGR? Bom, no PPRA deve-se realizar análise global sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano. Aquilo que a gente falou. Uma vez ao ano a gente tem que fazer essa atualização, né? Para avaliação do seu desenvolvimento e a realização de ajustes necessários. Que são esses ajustes? Quando houve mudanças, né? Houve mudanças de risco na empresa, né? A empresa trabalhava dessa forma, mas aí ela ganhou um outro contratozinho menor e a galera começou a se expor aos riscos, né? A empresa trabalhava de uma forma totalmente diferente. Agora não, agora a galera vai estar exposta aos riscos, né? Então, a gente tinha que fazer essa mudança no PPRA, né, durante a atualização. Então, bem como estabelecimento de novas estatais de desenvolvimento prioridade. Pronto. Enquanto no PGR, ele deve se realizar avaliações de riscos ocupacionais de forma contínua e revista a cada 2 anos, certo? No caso das organizações que possuem certificação em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser até 3 anos. O que é que a gente está querendo dizer com isso? Cara, o PGR, na sua empresa, você vai ter 2 anos para revisar ele, para atualizar, na verdade, né? Para você fazer a atualização. Agora, se a sua empresa é aquela empresa que ela é certificada com ISO, com OSAS, né? Em sistema de gestão de SST, aí, cara, vai ser 3 anos. Então, você vai ter 3 anos para atualizar, né? Bem extenso esse prazo, beleza? Etapas do GRO. Então, cara, basicamente o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO, ele é constituído pelas seguintes etapas. São 3 etapas, né? Aquelas 3 que a gente mostrou na figura. Identificação dos perigos, que consiste na identificação e descrição dos perigos que possam afetar a saúde e segurança do trabalhador ou do trabalho, né? A avaliação dos riscos ocupacionais é o segundo, né? Que ele consiste na avaliação dos riscos ocupacionais referente aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações, portanto, para adoção de medidas de prevenção. E o terceiro, o controle de risco, né? Que consiste na adoção de medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais. Beleza? Então, está aqui a etapa do GRO. São essas 3 etapazinhas aqui, ó. Beleza? Documentos do PGR. Documentos do PGR, já viu, né? Eu já falei bem claro para você. Que é inventário de risco e o plano de ação, né? Os documentos integrantes do PGR são constituídos, medidas de implementação das etapas GRO, Tá aqui os documentos do PGR. Inventário de risco e o plano de ação. Aí os documentos do GRO, a gente acabou de ver, né? Que foi identificação dos perigos, avaliação dos riscos e controle dos riscos. Deixa eu avançar aqui.
Então, vale lembrar que a partir do dia 1º de agosto, só para a gente recapitular, né? A partir do dia 1º de agosto de 2021, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, ele não terá mais validade e deverá ser substituído pelo PGR, beleza? Então, antes de tudo, é importante destacar a obrigatoriedade do PGR, que ela já está em vigor, né? Desde março de 2021, ela já está em vigor, só que ela vai entrar em ação no lugar do PPR a partir do dia 1º de agosto, né? Aí, qual empresa deve elaborar o PGR? Isso aqui também é bacana, né? Porque a gente vai ver que empresas menores, ela não tem a obrigação de elaborar o PGR, apenas empresas, né, de grande porte. Então, vamos lá. Conforme o disposto na NR1, vimos que o PGR ele deve ser elaborado e implementado pelas organizações, pelas empresas, né, e pelos órgãos públicos da administração direta, poderes legislativos, pela consolação da CLT. Aí a gente vê o seguinte, ó, a NR1, importante isso aqui, viu, pessoal? A NR1, ela dispensa a elaboração do PGR para microempresas, né? Então, assim, as microempresas de pequeno porte, elas não têm a obrigação de elaborar o PGR, tá certo? Então, deixa eu ver aqui, que no levantamento preliminar de perigos não identificam exposição. Então, essas empresas que não identificarem, né, exposições ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos em conformidade com a NR9 e declaram as informações digitais de forma do subitem 1.6.1 da norma. Então, fica claro aqui que a NR1 ela dispensa, né, o microempreendedor, que é o MEI, né, de elaborar o PGR, beleza? Então, empresas menores, pequenas, empresas do MEI, né, do grupo MEI, ela não tem essa obrigação de elaborar, beleza? Então, galera, esse recado aqui, era o recado que eu queria passar para você nesse vídeo, né? Para a gente aprender mais sobre o PGR e o GRO. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aí no próximo vídeo, né? Foi um vídeo simples, né? Como eu te falei no início, a gente não sabe ainda 100%, mas o pouco que a gente aprendeu aqui, a gente está passando para vocês aqui, e o resto a gente vai correr atrás, vai estudar, né? Mas o básico do básico é aquilo que eu quis passar para vocês, beleza? Espero vocês na próxima aula, que Deus abençoe a todos, né? E continue com a gente, né? Continue aí sempre participando aí dos nossos vídeos aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos.